Boa noite a todos. Dando continuidade ao curso de Neuro-Oncologia da residência de Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal. Meu nome é Gustavo, eu sou R5 do serviço e hoje eu vou falar sobre os cordomas e os condrosarcomas. Então, iniciando pelos cordomas, são neoplasias ósseas raras e com alta taxa de recorrência, podendo chegar até 85% pós-cirurgias. Possui um crescimento lento e indolente, é localmente agressivo e ósseo destrutivo. Ele é um remanescente ectópico da notocorda, então é um tumor embrionário. Lembrando que a notocorda, após cumprir seu papel na embriogênese, ela vai evoluir e só vai ficar algumas células no núcleo dos discos intervertebrais, que são normais. Então, quando a gente encontrar alguma célula de notocorda fora dessa região, ele pode gerar uma neoplasia. Então, ela é mais frequente na região esfeno-occipital da base do crânio e nas regiões sacrais. Então, ela possui uma distribuição em adultos quase que por igual, né? É um terço no sacro-coxígeno, um terço na base do crânio e um terço em outras partes da coluna móvel. Então, os cordomas crânio-cervicais geralmente envolvem o dorso da cela, o clivos e a nasofaringe. Possui um pico de incidência entre 50 e 60 anos, com uma leve predileção pelo sexo masculino. E, apesar de ser incomum, possui uma possibilidade de metástase com uma incidência até significativa de 5 a 20%, principalmente após múltiplas ressecções. Geralmente são tardios também. É mais comum no pulmão, fígado e ossos. E pode se degenerar para condrosarcoma. Então aqui só uma imagem ilustrativa mostrando um cordoma de clivos, uma lesão ósseo destrutiva que, por efeito de massa, que pode causar alguns sintomas dos pacientes, sendo mais comum dele, a gente vai falar para frente, a cefaleia e também o síndrome de pares cranianos. Então a patologia, a primeira vez que foi descrita foi por Virchow em 1846, com a teoria do Cartilaginous physalifora, como foi descrito como uma massa transparente e lobulada, com textura mucoide, que aparece na junção da porção basilar do osso esfenoidal e do osso occipital. Histologicamente, a lesão é semelhante à cartilagem com várias células vacuolizadas, são chamadas de physalifora, e uma matriz de hidrogel com água. Após um doutorando do Virchow, chamado Johannes Peter Miller, foi o primeiro a desconfiar que essa doença era originada na notocorda. Então aqui, voltando ao que eu disse, a notocorda ela tem que evoluir no desenvolvimento embrionário. Ela fica apenas uma subpopulação de células do núcleo pulposo dos discos intervertebrais. Então, ali ela é normal, se ela estiver fora, se for ectópico, ela pode levar a alguma dessas patologias. E Moritz Wilhelm, em 1903, mostrou que a indução da proliferação do núcleo pulposo produzia lesão semelhante ao cordoma. Ele descreveu a primeira morte por cordoma, também deu o nome à doença como cordoma. Histopatologia. O cordoma ele vai ser dividido entre o cordoma típico, que é o mais comum, que é o cordoma clássico, que vai possuir essa arquitetura lobular composta por cordões entremeados por matriz extracelular mixoide. São células fisaliformes com grandes vacúolos eosinofílicos e moderadamente atípicos com figuras de mitose escassas. Então aqui mostrando esse aspecto fisaliforo, né? São grandes vacúolos, né? Aqui na nossa imagem à esquerda, né? Em nossa imagem à direita a gente vê aquelas células atípicas que podem ser encontradas
nesse tipo do condroma clássico vão ser em poucas quantidades, né? Passando aqui, a gente também vai ter o cordoma condroide, que é uma matriz semelhante à cartilagem hialina, com ilhas de cartilagem hialina intercaladas com regiões de histologia clássica. Eles podem se assemelhar ao condrosarcoma de baixo grau. E o cordoma desdiferenciado ou indiferenciado, que vai possuir dois componentes, o componente do cordoma clássico, associado ao componente do sarcoma de alto grau, que vai ter uma extensa tipia celular, então aquelas células que eram escassas no clássico vão estar muito frequentes no cordoma indiferenciado. Com alto índice proliferativo, um Ki67 maior que 6% e com regiões de necrose. Então aqui uma lâmina do cordoma condroide com aquelas ilhas de cartilagem hialina entremeadas pelo aquele aspecto clássico dos flacúlos e algumas células atípicas. Infelizmente eu não achei nenhuma lâmina de cordoma indiferenciado. Tá? Eu procurei, mas vou ficar devendo nessa aula. Imunistoquímica. Os cordomas convencionais e condroides, eles vão ser positivos para baquiúria, vimentina, proteína S100, PDG-FRB, EMA e pancitoqueratinas. O cordoma indiferenciado, ele pode ser negativo para braquiúria e dificilmente a gente pode distingui-lo do sarcoma de alto grau. O que não vai mudar na nossa conduta, porque ambos o prognóstico é semelhante e o tratamento com ressecção em bloco e radioterapia adjuvante. Aqui só mostrando algumas, aqui à nossa esquerda a citoqueratina positiva, à nossa direita a positivação para o EMA, à nossa esquerda a positivação para o S100 e à direita a braquiúria positiva. Tausi de Sparrat e colaboradores propuseram um sistema de graduação histopatológica e imunistoquímica, que descobriram ser preditivo de sobrevida global e livre de progressão, independente da extensão da ressecção ou do uso de terapias adjuvantes. Tá? Então, no final, a gente vai chegar a ver alguns itens de bom prognóstico, mas eu achei interessante essa teoria que esse autor propôs, que o grau de diferenciação citológica, a prevalência de figuras mitóticas, a presença de necrose, o Ki67 elevado e níveis de expressão de P53 vão fazer que o paciente tenha um pior prognóstico independente do nosso tratamento. A apresentação clínica geralmente a gente vai encontrá-los em uma forma de confinados, os cordomas confinados, e mais raramente com doença metastática. A sintomatologia, como eu disse, o mais comum vai ser a cefaleia, podendo também ter diplopia, e a síndrome de pares cranianos, dependendo da localização desse cordoma. E até mesmo epistaxe quando houver invasão nasofaríngea. Então aqui só ilustrando as áreas de compressão que um cordoma na parte superior do clivus pode causar, podendo obstruir a artéria cerebral superior, a artéria cerebral posterior, o nervo troclear. Aqui também mostrando o cordoma na parte medial do clivus e na parte inferior do clivus. Né? Cada um vai ter uma síndrome de par craniano diferente. Os cordomas de coluna vão ser separados pela sua apresentação clínica, sendo coluna cervical. O paciente pode se apresentar com nucalgia, torcicolo, disfagia por compressão retrofaríngea e radiculopatia em membros superiores. E da coluna torácica e lombosacra, o mais comum vai ser a dor, podendo ter déficit motor ou sensitivo, disfunção esfincteriana,
síndrome da caldequina, síndrome do cone medular e massa pélvica palpável. O diagnóstico a gente vai fazer através da anamnese, do quadro clínico insidioso, com um período prodrômico de meses a anos, um exame físico, exames de imagem, sendo principalmente a tomografia e a ressonância. Na tomografia a gente vai ver uma massa ósseo-destrutível com invasão do osso adjacente e tecidos moles, e na ressonância uma imagem com baixo sinal em T1 e alto sinal em T2 com realce heterogêneo ao contraste. Se a gente está em frente a uma lesão não ressecável, a gente pode lançar mão da punção aspirativa, que vai gerar uma menor recorrência local em comparação à biópsia aberta, e vai dar o diagnóstico e a gente vai poder decidir o que é melhor para fazer. Então aqui uma imagem de um cordoma lombar, né, a nível de L3 a L5, com uma destruição na ressonância, a gente consegue ver a destruição do corpo vertebral, a massa retoperitoneal, né, a captação heterogênea do contraste, a invasão dos tecidos moles, né, que são características dos cordomas. E aqui uma tomografia de crânio em corte axial mostrando também uma lesão clival com destruição óssea, calcificada e também sugestiva de um cordoma. Aqui já novamente uma ressonância, à esquerda a gente vê um T1, uma lesão com hipossinal em T1, né? E na região superior do clivo já se estendendo, né? E invadindo o seio cavernoso. E à direita a gente vê uma imagem T1 com contraste, com a captação heterogênea do contraste, uma lesão sugestiva de cordoma. O estadiamento. O estadiamento dessas lesões é feito através do Muscular Skeletal Tumor Society, MSTS, que é baseado no grau, extensão, invasividade local e presença de metástase. O estágio 1 é para tumores de baixo grau, permite a ressecção com margens amplas. Estágio 2, tumores de alto grau, uma ressecção ampla com rádio adjuvante. E o estágio 3, tumores com metástase regional ou à distância. Outro estadiamento em relação aos cordomas da coluna, proposto por Weinstein, Boriani e Biagini, WB, eles dividiram a vértebra em 12 setores no plano axial, sendo A, o tecido mole paraespinal, B, o osso superficial cortical, C, o osso profundo e esponjoso, D, o espaço epidural e E, a medula espinhal. As lesões que envolvem o corpo vertebral de 4 a 9 requerem uma abordagem anterior, e as que envolvem os elementos posteriores, de 1 a 3 e 10 a 12, são passíveis de abordagem posterior. Os casos que envolvem apenas o corpo vertebral podem ser abordados só pela via posterior. Então aqui foi mais um estadiamento para nos guiar quanto ao tratamento. Aqui está uma ilustração mostrando as áreas, né? A, o tecido mole adjacente, B, a corticalidade óssea, C, o osso profundo e D, o espaço peridural e E, a medula espinhal. Aqui dividindo em orientação do relógio de 1 a 12 e que vai nos orientar quanto à abordagem que a gente vai fazer para esse tumor. O tratamento, como já foi dito, é feito através de uma ressecção cirúrgica em bloco com margens livres,
maiores que 1 milímetro, que é o tratamento ideal para uma proposta até curativa ao paciente, né? Seria a ressecção R0 que eles preconizam nos estudos. Mas, como a gente sabe que a localização é bem difícil, raramente a gente vai conseguir fazer uma ressecção dessa. A ressecção R1 seria com uma margem menor que 1 milímetro, ou a gente vai fazer uma ressecção incompleta, R2, com a radioterapia adjuvante. Então, aqui só um algoritmo para a gente organizar o pensamento quando a gente estiver em frente a um cordoma. Então, chegou um paciente com cordoma, a gente vai primeiro classificar ele. É um cordoma contido? É uma lesão localmente invasiva? Ou é uma lesão metastática? Ou até mesmo uma lesão localizada e recorrente? E então a gente vai nos guiando por esse algoritmo até que a gente chega num tratamento com uma ressecção R0, que nem sempre vai nos demandar uma radioterapia, e uma ressecção R1 ou R2, que, como os estudos propõem, sempre vai nos demandar uma radioterapia de alta dose, maiores que 60 grays. O prognóstico depende dos fatores de extensão loco-regional e grau de ressecção. A sobrevida geral em 5 anos é de 40% a 67%, em 10 anos de 35% a 40%. Aumento de recorrência em locais múltiplos, células tumorais 2 centímetros além das margens. O tempo de recorrência na ressecção radical, 3 anos e 8 meses. Na ressecção subtotal com radioterapia, 2 anos e 1 mês. Na ressecção subtotal sem a radioterapia, 8 meses. Então, se a gente fez uma ressecção que a gente acha que ficou tumor lá ainda, é muito importante que seja indicada a radioterapia precoce para esse paciente. Os fatores de bom prognóstico vão ser, então, a ressecção cirúrgica R0, a localização. Esse dado aqui para mim foi muito curioso. Os cordomas de base de crânio são um fator de bom prognóstico. Os pacientes com cordoma de base de crânio vivem mais que os pacientes com cordoma de sacro, quase o dobro, né? Acredito eu porque esses pacientes com cordoma de sacro devem ter várias complicações, ser com internações recorrentes por conta de infecção, disfunção esfincteriana, mas não fui a fundo a descobrir o porquê disso. A extensão, se ele é localizado, ele vai ter um prognóstico melhor que o tumor metastático, né, obviamente. A idade do paciente, pacientes jovens vão ter prognóstico melhor. E o uso da radioterapia adjuvante, né, que a gente sempre deve considerar. Então agora a gente vai falar um pouco dos condrossarcomas. Significam 7 a 12% dos tumores primários da coluna, 25% das neoplasias malignas primárias da coluna. Elas podem aparecer em qualquer lugar do neuroeixo, mas são muito raros no compartimento intracraniano, sendo 0,1 a 0,2% das lesões intracranianas. Então, assim, no capítulo do Humans, ele nem fala muito sobre o condrossarcoma intracraniano. O foco dele é todo mesmo na parte da coluna. Mas quando há na coluna, o mais comum é na fossa média, depois na fossa posterior, depois na fossa anterior. Então é 66% na sindrose retroclival, 28% no clivus e 6% no complexo esfenoetimoidal. Possui uma leve predileção ao sexo feminino, ao contrário do... Aliás, desculpa, ele possui uma predileção também pelo sexo masculino, tá? Que eu escrevi errado. Assim como os cordomas. Geralmente ocorre entre 40 a 60 anos. Então, como a gente pode ver na imagem do lado,
80% dessas lesões vão ser no sacro e 20% na coluna móvel. Aqui, essa imagem eu tirei do Humans, de 2022, ele nem coloca essa incidência intracraniana. Em relação ao cordoma, o condrosarcoma ele tem muito mais variação histológica, podendo ser convencional, justacortical, mixoide, mesenquimal, de células claras ou indiferenciado. Aqui mostrando uma imagem macroscópica, né? É uma lesão acinzentada, com aspecto lobulado e gelatinoso, possui umas espículas amarelas de calcificação. Vou falar um pouco aqui sobre os principais tipos histológicos. O primeiro, o condrosarcoma convencional, que significa a grande maioria dos condrosarcomas, de 87,5%. A gente vai notar, são células esparsas, com núcleos pequenos e redondos, entremeados por grande quantidade de matriz de cartilagem hialina, que se organizam em lóbulos de formato irregular. Então, aqui mostrando essa característica do cordoma convencional. Então, são várias células com várias células esparsas, né, com núcleos pequenos, em arranjos irregulares, entremeados por cartilagem, matriz cartilaginosa. Os outros dois que é importante a gente saber, o condrosarcoma mixoide, 6% das lesões, é o segundo mais comum. É uma aparência grosseiramente mucoide com invasão frequente do córtex ósseo e tecidos moles adjacentes. É uma lesão de alto grau, grau 3. Microscopicamente, as células se assemelham a condroblastos, com células com núcleos pequenos e hipercromáticos, escassas figuras mitóticas e abundante estroma mixoide. Não possui cartilagem hialina, ao contrário do condrosarcoma convencional. E o condrosarcoma mesenquimal, que é o terceiro mais comum, 2% dos condrosarcomas, é uma lesão de alto grau, grau 3, possui abundantes células indiferenciadas, redondas ou fusiformes, em regiões dispersas de cartilagem hialina. Podem haver focos de produção osteoide. A agressividade do tumor vai estar totalmente relacionada ao grau de tipia. O número de mitoses, a relação núcleo-citoplasmática e a quantidade de matriz cartilaginosa. O grau 1 é um tumor diferenciado, é o mais comum, possui uma atipia leve e ausência de figuras mitóticas. O grau 2, moderadamente diferenciado, possui figuras mitóticas e matriz menos abundante. E o grau 3, indiferenciadas, altos níveis de atipia, pleomorfismo nuclear, abundantes figuras de mitose, que possui o pior prognóstico, mas também é o mais raro. A característica histológica mais importante é o grau do tumor, que é o que vai dar o mais forte fator preditivo de sobrevida. O grau 1 possui uma sobrevida média global de 15 anos e o grau 3, quase 2 anos, um pouco menos de 2 anos. O baixo índice proliferativo, um Ki67 menor que 100%, também demonstrou prever uma sobrevida mais longa. O diagnóstico, assim como lá nos cordomas, vai ser através da história clínica, também um quadro insidioso, do exame físico e do exame de imagem, que vai ter uma limitada função prognóstica, porque a gente pode confundir essas lesões com lesões benignas, como os encondromas e os osteocondromas. Então, a gente vai precisar mesmo saber o que é através da biópsia. A ressonância melhor para os tecidos moles e os componentes intraósseos. No T1 vai ser hipointenso, no T2 hiperintenso e no T1 com contraste uma captação heterogênea. O que pode diferenciar de uma lesão benigna é o edema perilesional, a invasão de disco vertebral adjacente. Nesse caso aqui também a gente precisa saber que vai ter a necessidade da retirada do nível adjacente na peça cirúrgica.
E a terceira, a gente vai avaliar o grau de destruição óssea. A maioria das lesões se origina dos elementos posteriores e apenas metade envolve o corpo vertebral. É importante, quando a gente está de frente a um paciente com cordoma, a gente fazer a investigação de lesão secundária, do TC de tórax, abdômen e pelve. O local mais comum de metástase do condrosarcoma é o pulmão, e a presença de metástase é a contraindicação relativa à cirurgia. Então aqui uma sequência de ressonância, mostrando aqui à nossa esquerda um T1 com uma lesão homogênea com hipossinal, uma lesão temporal esquerda, né, homogênea com hipossinal. No T2, uma lesão levemente heterogênea, tem alguns sinais de hipossinal, mas a maior parte é uma lesão com hipersinal. E no T1 com contraste, uma captação heterogênea do contraste. Eu acho difícil, quando a gente vê uma lesão dessa, a gente pensar no condrosarcoma, apesar de ser que, além de tudo, é muito raro. Aqui foi um caso também que eu tirei do Yumas, que ele mostra um condrosarcoma torácico, né, com invasão do canal medular, e como foi feita a cirurgia, com uma ressecção, artrodese via anterior e posterior, artrodese 360, e retirada da lesão. O tratamento vai ser guiado pelo grau do tumor, como a gente já disse. A ressecção preferida ainda é a ressecção R0, ressecção em bloco com margem livre. Se não for possível, a gente vai fazer uma ressecção a maior que a gente conseguir. E se não for possível, também uma ressecção subtotal. Então, lesões de baixo grau, aquela lesão de grau 1, que a gente conseguiu fazer uma ressecção R0, talvez não precise da terapia adjuvante, da radioterapia. Mas todas as outras é imprescindível para melhor cuidado com o nosso paciente a gente indicar a radioterapia com alta dose de radiação, que já foi demonstrado tanto no cordoma quanto nos condrosarcomas, que aumentam a sobrevida global desse paciente. Então aqui só falando da radioterapia com alta dose de radiação maior que 60 graus para lesões, no caso do condrosarcoma, grau 2 e grau 3, com mesmo, voltando aqui, mesmo no grau 2 e grau 3 com a secção R0, se a gente conseguir, que vai ser bem difícil, é melhor que se faça a radioterapia para controle local. No grau 1, se a gente conseguir uma ressecção R0, talvez não precise, mas talvez também precise. Para o controle primário, não demonstrou um meio eficaz de obter controle local, então não adianta não operar e fazer radioterapia, não vai melhorar. E caso seja a nossa única opção terapêutica, a gente pode oferecer isso para pacientes que a gente não podem ou não querem submeter a ressecção cirúrgica. Então aqui só um outro algoritmo mostrando como a gente vai abordar esse paciente que chegou para a gente com quadro de condrosarcoma. A gente vai de novo dividir ele em condrosarcoma contido, localmente invasível e metastático. E a gente vai acompanhando aqui o algoritmo e vai vendo qual é a melhor conduta para esse paciente. Eu não vou focar muito nisso, eu deixei aqui mais para quem tiver curiosidade e interesse em ter esse algoritmo. O prognóstico, os fatores de bom prognóstico são tumores pequenos, pacientes jovens, tumor de baixo grau, o grau 1, e a localização. Tumores mesenquimais e diferenciados estão relacionados a piores prognósticos, assim como os mixoides. A radioterapia não demonstrou aumento da sobrevida livre de doença, porém está associada a maior controle local e sobrevida global em lesões de base de crânio e coluna parcialmente ressecadas. Os diagnósticos diferenciais é o cisto ósseo aneurismático, tumor benigno da notocorda, o condrosarcoma ou cordoma, sarcoma de Weig e hemangioma, entre outros tumores ósseos. Foi isso. Obrigado.